A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos e todas que nesse momento e a partir desse momento estejam assistindo esse estudo, que Deus possa abençoá-los, Deus possa falar a cada coração, a cada vida, a cada mente, em nome de Jesus. Deus possa alcançar a sua vida, a sua família, seu lar, que Deus traga paz, Deus traga um dia abençoado, em nome de Jesus. Quero compartilhar o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 22. Vamos estar lendo do versículo 1 e versículo 2. Amém? Vamos falar sobre um rei chamado Josias. E ele restaurou, ele promoveu restauração, a reforma no seu tempo de várias estruturas religiosas, políticas. Amém? 22, versículo 1, 2 Reis. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Boscate. Fez o que era reto perante o Senhor. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 23, versículo 1 ao 3. Então deu ordem o rei a todos os anciões de Judá e de Jerusalém, e se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a essa aliança. Amém? Vamos orar. Senhor, amado Pai, glorificado seja teu nome, Senhor. Agora eu entrego as vidas dos teus filhos e filhas, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Que tu venha abençoar, Senhor, cada vida, abençoar cada lar, cada pessoa que estiver assistindo esse momento de reflexão. E que tu venha falar ao coração, à vida e à mente do teu filho e da tua filha. E que tu me uses, Pai, conforme seja da tua vontade. Tu me uses, Senhor, de acordo com o teu querer. Tu me uses, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, essas palavras. Abençoa, Pai, o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Se nós formos colocar um título para esse estudo, né, e vamos colocar, seria Reformar é Preciso. Né? Vez ou outra, né, a gente encontra alguém com interesse em fazer algum tipo de reforma. Reforma seja na casa, seja no templo, em uma roupa, no visual. Também ouvimos falar sobre reforma política, cuja finalidade é discutir propostas para reorganizar o sistema político do Brasil, ou do país, de modo geral. O rei Josias foi responsável por iniciar uma grande reforma em Jerusalém, tanto na nação quanto na vida do povo. Reforma é conserto. Reformar, para você reformar uma casa, você não destrói a casa toda, você modifica, você conserta e embeleza aquilo que necessita. Reformar é isso. Né? Reformar é isso. Às vezes precisa tirar uma parede aqui, jogar uma parede para o chão ali, mas a estrutura da casa, ela se mantém. Assim é a reforma, no sentido que nós entendemos. Josias ainda era uma criança quando assumiu o trono. 8 anos de idade, ele tornou-se rei em Jerusalém. Mas isso não foi problema para ser usado, não foi problema para ser
usado para ser um instrumento de Deus, para ser um instrumento do Pai. Isso não foi problema para ele. Né? E ele foi usado por Deus para uma importante mudança na história do seu povo. Por conta de sua pouca idade, ele contou com o apoio dos donos da terra, dos líderes religiosos, dos profetas na administração do país. No entanto, é certo que o bom coração de Josias contribuiu para que a bênção de Deus permanecesse sobre a nação. Até mesmo porque seu avô Manassés, que também havia assumido o trono com pouca idade, aos 12 anos de idade, fez do seu reinado um desastre e foi um dos piores reis que Jerusalém já teve. Então ele tinha um testemunho na sua família de algo que não deveria ser. Um rei que não deveria ser de forma alguma. Então ele procurou ser justamente diferente, aquele exemplo, o exemplo do seu avô, que se desviou do caminho do Senhor. Josias era filho do rei Amon e neto do rei Manassés, que perverteram seus corações e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Josias assumiu uma postura diferente dos seus antepassados e se dispôs a ser um instrumento de Deus a favor do seu povo. O exemplo que temos dado para as gerações. Que exemplos você tem dado para a juventude desse país, da juventude da sua família? Graças a Deus, Josias ele entendeu que os exemplos que ele tinha na sua família não eram os exemplos corretos. E por isso ele fez justamente diferente. Mas é muito difícil que isso ocorra. Geralmente, nas famílias, os filhos, netos, eles repetem aquilo que eles entenderam e conheceram. Eles repetem os padrões errados existentes nas suas famílias. Então, cuidado. Você, meu irmão, minha irmã, é um modelo para gerações futuras, um modelo para aqueles que da tua casa e da tua família que ainda não conheceram o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Esse momento histórico na história do povo de Israel, da história de Josias ao trono, foi por volta do século 7 a.C., ou seja, 700 anos aproximadamente antes de Cristo. A história ela sinaliza um tempo de mudança, de renovação. O texto descreve a iniciativa, se formos ler toda a história de Josias, ele descreve a iniciativa do rei em reformar o templo, a fim de reparar os estragos. O templo, que era o lugar de adoração, o templo, que era o lugar de encontro e comunhão do povo, estava destruído. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante nós termos esse amor pelo templo. O amor pelo templo, não somente em embelezar no sentido de vaidade, né? Oh, meu templo é mais bonito que o do outro. Não é isso, mas é o amor que devemos ter pelo templo, pela casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Com o início das reformas, o sumo sacerdote chamado Ilquias, ele encontrou e reconheceu o livro da lei, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Ou seja, alguém havia escondido a palavra, alguém havia escondido o livro, a palavra do Senhor do povo. O inimigo quer que você desconheça a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela liberta, cura, abençoa. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, envergonhe Satanás da sua vida e busque conhecer a palavra do Senhor. Porque o inimigo quer que você desconheça. O inimigo vai fazer tudo para que você não se informe sobre a vontade e a verdade do Senhor. Então, ali havia sido, a palavra do Senhor havia sido oculta do povo, oculta do rei. Então, o sacerdote ele encontra esse rolo onde estavam os cinco primeiros livros, que os judeus chamam de Torá, o livro da lei. No passado, Deus havia exigido que o povo não se afastasse da palavra. Está lá em Josué 1:8. Mas o povo não obedeceu. O povo não obedeceu.
Ao tomar conhecimento do teor do livro, o rei rasgou as suas vestes em sinal de vergonha, em sinal de temor a Deus, ao convencer-se da grande culpa que tinha diante de Deus. Por isso, propôs no seu coração de promover uma reforma na vida religiosa do povo. Convocou o povo para ouvir a leitura da palavra. Convidou o povo para conhecer a palavra do Senhor. E naquele momento renovou a aliança daquele povo, do seu povo, dele para com Deus. Retirou do templo os deuses que haviam lá sido colocados, as imagens de deuses, ele retirou do templo. Fez uma faxina naquele lugar, destruiu do comando do templo os falsos sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, vai chegar um tempo que os falsos sacerdotes que estão rondando as igrejas serão destituídos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Os falsos profetas que têm rondado palácios do governo, os falsos profetas que têm administrado as igrejas, que têm levado ao povo ao erro, vão ser desmascarados. Eu declaro isso em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu declaro, serão desmascarados, serão expostos à sua nudez, expostos ao seu mau caratismo. Cegos que têm guiado cegos. Da mesma forma que foram destituídos os falsos profetas, o Senhor nesse tempo vai destituir, em nome de Jesus, antes da volta de Cristo, eu creio, o Senhor vai desmascarar os falsos profetas que têm rondado e têm influenciado negativamente as igrejas e aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Amém? Josias, ele derribou também, jogou por terra as casas de prostituição culto. Haviam deuses que eram sacerdotisas, prostitutas cultuais, ou seja, elas tinham relações sexuais com vários homens, com uma forma de adoração a determinadas deusas que haviam daqueles povos. Como até hoje, em algumas religiões, isso ainda existe. Ele celebrou novamente a Páscoa, a festa da Páscoa, que havia sido abandonada pelo povo. Aboliu toda abominação em Jerusalém. Tudo aquilo que era contra a palavra do Senhor foi jogado por terra, foi jogado pelo Senhor, e assim purificou a nação e trouxe o povo de volta aos caminhos do Senhor. Amém? Trouxe de volta. Restaurou a aliança do povo. Restaurou a aliança do povo para com Deus. Em nome de Jesus. A reforma liderada por Josias promoveu um desenvolvimento econômico e transformações em vários setores da nação, especialmente em sua espiritualidade. E quando a nossa vida necessita de... Vou fazer uma pergunta. E quanto da nossa vida necessita de reforma? O que na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que na tua vida, na minha vida, precisa ser reformado, precisa ser restaurado? O que podemos fazer? A história de Josias nos apresenta aqui algumas pistas. Primeiro, a Bíblia deve fazer parte da nossa vida. Não é só um livro que a gente fica jogado num canto e só se lembra quando vai à igreja. Em 2 Reis 22:8, nos fala que as reformas iniciadas por Josias tiveram grande êxito porque o povo atendeu a sua convocação e permaneceu unido ao redor da palavra do Senhor. Redescobrir a Bíblia reaproxima o povo de Deus. Precisamos amar as sagradas escrituras e aplicar-nos a obedecer os seus princípios. Amém? O inimigo, mais uma vez eu falo, vai fazer tudo para você ser um ignorante da palavra. Você não conheça a palavra. Você seja mais informado por falsos profetas ou por mentiras absurdas como espiritismo, astrologia, toda essa besteirada imunda que tem entrado na cabeça de muitos dos que se dizem crentes e tem levado muita gente ao engano. Reencarnacionismo, culto
a homens e culto a imagens, que tem inclusive dentro das igrejas, culto a pastores, culto a lideranças, pessoas idólatras dentro das igrejas que cultuam homens, que cultuam pastores, que cultuam líderes, que cultuam ministérios de louvor, cantores gospel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando a Bíblia não é o centro de nossas vidas, acabamos nos envolvendo com o pecado. Quem não conhece a verdade vive na mentira, né? E perdemos pouco a pouco a nossa identidade cristã, o que nos afasta dos propósitos de Deus. Devemos nos abrir às mudanças que a Bíblia nos propõe. Amém? 2 Reis 22, 12 e 11 fala: ouvir as palavras do livro da lei, Josias ficou alarmado, porque reconheceu que o povo vivia de forma contrária aos propósitos divinos e por isso tratou de conhecer a vontade de Deus. Quando nos colocamos diante do Senhor, em consagração, inquietações, também pode permear o nosso coração. Isso é fruto do agir do Espírito Santo em nossas vidas, que nos inquieta a fim de nos convencer das mudanças que são necessárias. Quando nós buscamos ler a palavra, o Espírito Santo nos mostra aquilo que necessita ser mudado em nós. Aquilo que fazemos de errado, nos convence do pecado que vivemos para que possamos nos consertar. Amém? A santidade deve ser o nosso estilo de vida. As pessoas imediatamente colocaram em ordem a sua vida, a nação, a casa de Deus. E se quisermos permanecer no centro da vontade de Deus, precisamos nos desfazer de tudo que não agrada ao Senhor e assumir a santidade, ou seja, uma vida onde o pecado não faz parte, ou melhor dizendo, onde o pecado não é algo normal, não é algo rotineiro, e assumirmos a santidade como estilo de vida. Amém? Conclusão. Josias estava disposto a reformar a casa do Senhor, mas não sabia que Deus o levaria a reformar toda a nação. Da mesma forma, precisamos nos apresentar a Deus e permitir que Ele nos use como instrumentos para a realização de todo o seu querer. Você tem colocado assim na sua vida para que sejamos instrumentos do querer de Deus, da vontade do Senhor? Ainda que nos sintamos inexperientes como criança, devemos confiar e nos entregar. Assim como em Filipenses capítulo 2, versículo 13 fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele dizia a seu povo: nunca tenha medo de esperar demais de Deus. Amém? Nunca tenha medo. Em nome de Jesus. Deus quer mudar coisas na sua vida. Deus quer mudar coisas que necessitam ser mudadas para que a gente tenha uma experiência sobrenatural e que vejamos o agir de Deus, o agir dele em nossas vidas. O rei Josias, ele se empenhou para aproximar a sociedade da presença de Deus e fazer a diferença na vida de todas as pessoas. E nós, e eu, e você, como podemos contribuir para fazer com que as pessoas se reconheçam pecadoras e se voltem para Deus? Não no sentido de apontar o pecado, mas no sentido de falar e apresentar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos. Te agradecemos, Pai, e pedimos que Tu venha e continue a falar conosco. Falar ao coração, a vida e a mente do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus. E que Tu abençoes, Senhor, cada vida. Que Tu abençoe, Senhor, cada casa, cada lar que agora está se abrindo para a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida, abençoa esse lar, em nome de Jesus. Continua a falar com ele e com ela, seja em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa continuar a falar contigo. E busque na palavra do Senhor. Busque se alimentar da palavra do Senhor.
Busque. Num mundo cheio de informações, 99% delas mentirosas, é a palavra do Senhor que tem a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.